Olá, boa tarde. Desde o início da pandemia, trabalhadores de todo o país passaram a enfrentar um dilema: conciliar a atividade com a prevenção ao coronavírus. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, quando fica comprovada a contaminação em razão da atividade, ela pode ser considerada doença laboral. E esse já tem sido o entendimento da Justiça em alguns estados. É esse o destaque do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos agora a outros assuntos. Superior Tribunal de Justiça renova por mais um ano o afastamento de desembargador do Tribunal de Justiça do Tocantins, acusado de vender decisões. O desembargador do Tribunal de Justiça do Tocantins é investigado em inquérito que apura suposta prática de crimes como lavagem de dinheiro, corrupção e formação de organização criminosa. Supremo Tribunal Federal discute formas de adaptar o trabalho do Judiciário brasileiro aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Essa implementação vem auxiliar a confecção da agenda do tribunal. E ainda, plenário do STF retoma hoje julgamento da ação que discute o prazo de validade de patentes no Brasil. O ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, renovou por mais um ano o afastamento do desembargador do Tribunal de Justiça do Tocantins, acusado de vender decisões judiciais. Em abril de 2020, o relator do caso no STJ, ministro Og Fernandes, havia decidido cautelarmente pelo afastamento do magistrado do Tribunal de Justiça do Tocantins e a decisão foi referendada pela Corte Especial. O prazo de mais um ano de suspensão será contado no dia 28 de abril de 2021, data em que terminou o período de afastamento definido inicialmente. O desembargador do Tribunal de Justiça do Tocantins é investigado em inquérito que apura suposta prática de crimes como lavagem de dinheiro, corrupção e formação de organização criminosa, grupo no qual o magistrado teria posição de liderança. Além do afastamento, o relator proibiu o desembargador de acessar as dependências do Tribunal de Justiça do Estado, bem como de se comunicar com os funcionários ou utilizar os serviços do tribunal. De acordo com o ministro do STJ, Og Fernandes, persistem os motivos que deram causa à suspensão do magistrado de suas funções públicas, mesmo já tendo sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público Federal. O ministro destacou que a peça de acusação aponta de forma minuciosa a aparente correspondência entre decisões judiciais e o recebimento de elevadas quantias, bem como a existência de manobras processuais que teriam servido para favorecer indevidamente determinadas partes e seus advogados. A nova decisão também será submetida a referendo da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça de São Paulo afastou o juiz que menosprezou a Lei Maria da Penha. O caso aconteceu no final do ano passado. A decisão sobre o afastamento do magistrado saiu ontem, durante sessão do órgão especial do Tribunal Paulista. Além do afastamento, o magistrado vai responder a um processo administrativo disciplinar, onde o colegiado terá 140 dias para apurar a conduta dele. Se confirmada a infração, o juiz poderá ser punido com advertência, censura, remoção compulsória, disponibilidade ou aposentadoria compulsória. E o plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta quarta-feira uma ação direta de inconstitucionalidade sobre a prorrogação de patentes. O julgamento vai ser retomado na sessão de hoje à tarde com o voto do relator, o ministro Dias Toffoli. A primeira etapa do julgamento foi dedicada à manifestação das partes e das entidades interessadas no processo. Por causa da complexidade do tema, o relator, ministro Dias Toffoli, divulgou antecipadamente o voto à Procuradoria-Geral da República e à Advocacia-Geral da União, mas vai ler o conteúdo na sessão de hoje. Na ação, o Supremo Tribunal Federal analisa a validade de parte da Lei de Propriedade Industrial. A legislação determina que o prazo de vigência de uma patente é de 20 anos contados da data do pedido junto ao INPI, instituto responsável pelo registro de marcas.
A prorrogação da validade ocorre porque a lei também determina prazo mínimo de 10 anos de vigência da patente, quando o INPI demora mais de uma década para avaliar e conceder o pedido. No início do mês, o ministro Dias Toffoli já havia concedido liminar com este tema, mas apenas para patentes que ainda seriam dadas a medicamentos e produtos farmacêuticos. Agora está sendo analisado o mérito da questão. Para a PGR, autora do pedido de fim da extensão das patentes, a lei impacta diretamente no direito fundamental à saúde, porque, sem um prazo definido, a indústria fica impedida de produzir remédios genéricos e reduzir o custo de tratamentos médicos para diversas doenças, inclusive para a Covid-19. Os ministros também devem julgar hoje os embargos de declaração em que a União pede que o Supremo Tribunal Federal defina a partir de quando começa a valer a decisão de que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS destinadas ao financiamento da Seguridade Social. Por maioria de votos, em março de 2017, o plenário do STF fixou a tese de repercussão geral que o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS. Os ministros seguiram o voto da relatora do recurso extraordinário, ministra Carmen Lúcia. O entendimento foi no sentido de que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte. Por isso, não pode integrar a base de cálculo de contribuições, que são destinadas ao financiamento da Seguridade Social. Na época, a relatora também ressaltou que não constava no processo pedido para eventual modulação dos efeitos da decisão, ou seja, definir quando a decisão teria eficácia. Ela estipulou ainda que, por isso, não se votaria a modulação, mas que esse tipo de pedido poderia ser feito posteriormente. E foi isso que a União fez. Em embargos de declaração, alega a existência de obscuridade, porque os votos proferidos possuem fundamento de amplitude diversa e com impactos diferentes. Argumenta ainda que a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS pode modificar parte relevante do sistema tributário brasileiro. Portanto, pede ao STF que a decisão de 2017 apenas produza efeitos depois do julgamento dos embargos de declaração. E o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, negou o pedido de uma empresa que pretendia exercer serviços de correspondência como os prestados pelos Correios. O serviço prestado pelos Correios está na lista daqueles que o governo federal pretende passar para a iniciativa privada. Serviços que ainda constituem monopólio da União, como os de entrega de cartas, de contas de consumo de água e energia elétrica, dentre outros, estão no foco de negócios de empresas. O TRF1, aqui em Brasília, analisou o recurso de uma dessas empresas. A firma pretendia realizar praticamente os mesmos serviços dos Correios, como entrega de correspondências e encomendas. Mas o relator, desembargador federal João Batista Moreira, negou o pedido, argumentando que este tipo de atividade é de competência privativa da União. No voto, acompanhado à unanimidade pelos magistrados da 6ª turma, o desembargador citou o inciso 10 do artigo 21 da Constituição, que prevê a competência da União para manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. O magistrado também destacou que a atividade postal destina-se a preservar os direitos fundamentais à comunicação e ao sigilo da correspondência. A decisão reforça a jurisprudência sobre o monopólio dos serviços de correios e telégrafos. Mas e se essas atividades ou outras de natureza pública vierem a ser privatizadas? Especialistas ressaltam que fiscalização e qualidade são componentes que não podem faltar nos negócios e na prestação dos serviços. Cláudia Bonelli explica que essa transferência dos serviços do Estado para a iniciativa privada é altamente regulada, justamente para garantir a oferta mais ampla e adequada aos interesses
e necessidades da sociedade. As atividades enquadradas como serviços públicos são atividades fortemente reguladas e, quando passíveis de serem transferidas ao setor privado, se submetem a normas e procedimentos específicos para sua execução. Não só os contratos têm uma gama de obrigações e parâmetros que deverão ser integralmente atendidos pela empresa privada, como a própria atividade em si se submete a princípios e leis que exigem que a empresa, ao executar a atividade, garanta a regularidade, a segurança na prestação do serviço, a ampliação da oferta do serviço e tarifas módicas, dentre outros. Veja a seguir, Justiça do Trabalho de Minas Gerais determina pagamento de indenização à família de motorista de transportadora que morreu por Covid-19. Os detalhes, daqui a pouco, voltamos já. A Constituição Federal Brasileira é riquíssima ao garantir a nossa democracia e os nossos direitos fundamentais primordiais. A Constituição é ferramenta necessária para estabelecer as funções dos 3 poderes da União: legislativo, executivo e judiciário. A Justiça do Trabalho de Minas Gerais determinou o pagamento de indenização para uma família de um motorista de transportadora que morreu por Covid-19. A Justiça Mineira considerou a contaminação dele como acidente de trabalho. Percorrer quilômetros e mais quilômetros para levar a carga. Essa é a função de milhares de caminhoneiros. Eles reclamam que no trabalho, na estrada, muitas vezes encontram pontos de parada sem nenhuma estrutura. Situação que nessa época de pandemia dificulta muito os cuidados para prevenir a contaminação pelo coronavírus. Onde nessas empresas, onde teria que ter um mínimo de higiene, um mínimo de alimentação, tem muitas vezes que nem água tem nesses banheiros, aonde tem banheiro. Tem lugares que nem banheiro tem para fazer as necessidades, de tomar um banho, fazer uma higiene. E foi avaliando essa situação que a Justiça de Minas Gerais considerou a contaminação de um caminhoneiro como acidente de trabalho. O homem saiu do interior de Minas Gerais, teve uma entrega em Alagoas, Maceió e depois outra em Recife, Pernambuco. Lá passou mal e foi diagnosticado com Covid-19. Ele não resistiu e morreu. O juiz que analisou o caso condenou a transportadora a pagar pensão para a viúva e a filha do motorista e mais R$200 mil dividido entre as duas como indenização por danos morais. Na decisão, o juiz considerou que o motorista ficou exposto à contaminação nas instalações sanitárias, muitas vezes precárias, nos pontos de parada. O magistrado citou recente decisão do STF em que a contaminação pelo coronavírus pode ser considerada ocupacional, quando há comprovação da relação entre a doença e a atividade do trabalhador. Houve comprovação no processo de que ele estava a serviço da empresa durante todo esse período, que ele não saiu, que ele não foi em outros lugares, que ele não retornou em sua residência. Foi comprovado que a empresa não tomou as medidas cabíveis de higienização. Bom, e para dar continuidade ao assunto, eu converso agora com o advogado trabalhista Cláudio Lima Filho. Olá, Cláudio, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Bom, vimos na reportagem um caso bem peculiar, falamos de uma categoria que está muito exposta em virtude da natureza do trabalho, os caminhoneiros, mas em linhas gerais, os julgados que temos até agora, é claro que é tudo muito novo, o judiciário vem se adaptando às especificidades diante da pandemia, mas qual é a responsabilidade das empresas diante de um funcionário que é acometido pela Covid-19 no ambiente laboral e venha a falecer ou tem alguma doença pós-Covid? Bem, primeiramente a gente tem que lembrar que é responsabilidade da empresa a condição de trabalho daquele funcionário, a saúde dele, é responsabilidade da empresa.
julgados como esse não vão parar de acontecer. Por quê? Porque o empresário precisa entender que ele precisa contratar um técnico de segurança do trabalho e uma consultoria jurídica especializada para avaliar a necessidade de subsídios para que esse funcionário não venha a ser acometido pela Covid-19. Precisa analisar o que ele está fazendo, precisa identificar se existem esses riscos. Veja, nesse processo específico, o que aconteceu com o funcionário? Ele tinha que parar várias vezes em locais inseguros, né? Locais que não tinham assim, a higiene necessária. E também foi comprovado, por prova testemunhal dentro do processo, que esse caminhão que ele pilotava, né, que ele dirigia, não era manuseado só por ele. Outras pessoas também entravam naquele caminhão. Então, veja, o contato com outras pessoas existia. É dever da empresa cuidar deste funcionário, é dever da empresa fazer com que esse funcionário não seja acometido pela doença. Veja, não é simplesmente pegar a doença e ajuizar a ação. Não é bem assim. Você precisa demonstrar que a empresa não se comportou da forma mais adequada, não protegeu o seu funcionário. Que houve uma negligência, uma falta de cuidado, né? Olha, diante dos autos, eu devo concordar com o juiz, pois realmente a empresa não se comportou da forma adequada, não conseguiu averiguar se o trabalho do funcionário estava sendo produzido da forma correta. Ou mesmo vale, então... realmente deixou para lá. Ou mesmo vale para demais atividades, né? É preciso ter esse nexo, essa falta de cuidado da empresa. Bom, recentemente foi sancionada uma lei que é a 14.128 agora desse ano, que ela prevê que o trabalhador pode ficar em casa ali com suspeita de Covid até uma semana sem a necessidade de um atestado médico. No início, no ano passado, no início da pandemia, isso era bem complicado, porque nem todo médico dava o atestado, a pessoa tinha ali uma gripe, não sabia o que era, se afastava, às vezes era descontado, hoje não mais. O que prevê essa lei na prática, doutor? O que acontece? Nós estamos vivendo uma situação diferente, né? Essa lei, a lei 14.128 de 2021, ela altera uma antiga lei, que é válida até hoje. Que lei é essa? A lei do DSR, né? Descanso Semanal Remunerado. Veja bem, até o presente momento, o que o funcionário tem que fazer se ele está se sentindo mal? Ele precisa ir até o posto de saúde, até um hospital, e pegar um atestado médico. Ele precisa, naquele exato momento, comprovar ao seu empregador que ele está doente, certo? Só que a Covid-19, ela traz um outro problema. Não basta só estar doente. Você pode estar com suspeita de Covid-19. E estando com suspeita, o adequado é você ficar em casa. E como é que eu vou manter esse trabalhador em casa? Atestado de suspeita? Isso não existe. E foi para isso que a lei alterou a antiga lei do DSR. O que ela fez? São duas mudanças importantes que a gente precisa prestar atenção. A primeira mudança é a seguinte: você pode ficar até o 7º dia sem apresentar atestado. Veja, são 7 dias sem ir ao emprego, sem apresentar o atestado. Você não precisa falar para o seu, você não precisa demonstrar, né, para o seu empregador de forma técnica que você não pode ir ao trabalho. Se você está com suspeita ou está com Covid, você não precisa apresentar ao seu empregador aquele documento naquele exato momento. Então, são 7 dias. Você tem 7 dias livre de apresentar qualquer documento. Bom. Tudo bem. Aí você me pergunta, e no 8º dia? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso apresentar o documento, o atestado médico? Sim, precisa. Mas não precisa somente ser o atestado médico. Qualquer documento de saúde que comprove que você teve suspeita ou teve Covid, pode ser apresentado. Não precisa ser só um atestado médico, pode ser outro documento elaborado por profissional de saúde. Excelente orientação, inclusive para os trabalhadores que estão acompanhando essa entrevista agora e nem sabem, desconhecem essa lei que é de 2021, né? Infelizmente, o nosso tempo é curto, temos tantas outras alterações. Eu quero só fazer uma ressalva antes de terminar, que também é importante falar aqui que o Supremo Tribunal Federal decidiu, no ano passado, um dos primeiros julgados ali, assim que a pandemia chegou ao Brasil, que os trabalhadores de setores essenciais que forem contaminados pela
Covid-19 são enquadrados como doença ocupacional. Julgado aí para a gente anotar, é realmente histórico, importantíssimo para a área trabalhista, né, doutor Cláudio? Eu agradeço a sua participação. Desculpa a falta de tempo. Até a próxima. Sem problema. Boa tarde para o senhor. Tchau, tchau. Boa tarde. E você vai ver a seguir, Supremo Tribunal Federal discute formas de adaptar o trabalho do Poder Judiciário brasileiro aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Os detalhes daqui a pouquinho. As constituições, elas são filhas do seu tempo. E a Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, é um marco no Estado de Direito, na forma como controlar e limitar o exercício do poder político e proteger o direito das minorias e de grupos sociais vulneráveis. Começou hoje um workshop do Supremo Tribunal Federal sobre a implantação da Agenda 2030 da ONU na Suprema Corte. Até amanhã, grupos de trabalho vão discutir no encontro virtual as metas associadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que focam nos direitos humanos. Erradicação da pobreza, saúde e bem-estar, educação de qualidade. Ao todo, são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A Agenda 2030 foi estabelecida em 2015 pela ONU como um compromisso de buscar medidas para, em 15 anos, garantir um mundo melhor para as nações. O Brasil foi um dos 193 países que assinaram esse compromisso. Ele prevê ações do Executivo, Legislativo e também do Judiciário. Desde setembro do ano passado, após a posse do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, a Agenda 2030 passou a ser uma prioridade na justiça brasileira. Uma resolução publicada em novembro institucionaliza a Agenda 2030 no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A partir daí, foram montados grupos de trabalho que discutiram formas de fazer esse processo. Agora, eles realizam um workshop virtual para avaliar os avanços e próximos passos. O workshop desses 2 dias coroa esse processo de trabalho já realizado e traz um viés prático de diálogo, de discussão, para que todas essas equipes locadas em diversos setores do tribunal possam se reunir durante 2 manhãs e discutir dificuldades práticas, desafios, experiências nesse processo de implementação da Agenda 2030 nos últimos meses. Entre os avanços já conquistados está o início da classificação do acervo dos processos do STF de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. A ideia é que, com o fim dessa classificação, esses temas passem a ser priorizados na hora de elaborar as pautas de julgamentos aqui no Supremo Tribunal Federal. Os ODSs trazem um novo viés de análise do processo, não focado em áreas do direito, direito administrativo, direito tributário, mas focado em direitos humanos, direito à educação, direito à saúde, direito das populações indígenas. Isso muda o foco de como o Supremo constrói a pauta, constrói a sua agenda. A Corte também divulga um periódico de jurisprudência que fala sobre o cumprimento dos objetivos da agenda nas decisões. Isso facilita a identificação dos julgados relacionados ao tema. A Agenda 2030 da ONU faz parte do sistema de metas nacionais do Conselho Nacional de Justiça. Por isso, não está inserida apenas no âmbito do STF, mas em todo o Poder Judiciário brasileiro. Morreu aos 63 anos de idade, vítima da Covid-19, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Valmir Oliveira da Costa. O TST decretou luto oficial de 3 dias. O ministro Valmir Oliveira da Costa integrava a Corte Superior Trabalhista desde 2007. O magistrado faleceu nesta quarta-feira em Brasília, vítima de complicações da Covid-19, aos 63 anos de idade. O TST decretou luto oficial de 3 dias. A presidente do Tribunal e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, lamentou a morte do ministro de forma tão precoce. O Tribunal Superior do Trabalho e toda a Justiça do Trabalho
estão enlutados com a partida precoce do nosso querido colega e amigo, ministro Valmir Oliveira da Costa. Exemplo de homem, de pai, de esposo e, sobretudo, de magistrado. Um homem que dedicou a sua vida e exerceu com firmeza, com ética, com devoção o seu mistério. Ele era um juiz exemplar, devotado aos processos, julgava com técnica e com amor. Exemplar, de posicionamento firme e dedicado à justiça do trabalho. Essas são algumas das características destacadas pelos colegas sobre o ministro Valmir Oliveira da Costa. O ministro Valmir é um retrato de superação, de talento, de esforço, de dedicação. Ele foi um homem que rompeu a lógica perversa da sociedade por méritos próprios, inteligência e muito esforço. Ele alcançou todos os cargos que conquistou na sua vida. E recebeu, por isso, o respeito e a admiração de todos nós. Era agregador o ministro Valmir. Ele tinha sempre uma vontade de união, de afeto, de, naturalmente, distribuir uma harmonia e procurar uma harmonia entre nós todos. E a vida pública do ministro Valmir é um jurista, né, que se dedicou ao estudo do direito, com livros escritos, né, com a sua atuação diferenciada como ministro da Corte, sempre procurando decidir segundo a sua convicção. Valmir Oliveira da Costa nasceu em Irituia, no Pará, em 17 de fevereiro de 1958. Presidia a primeira turma do TST e integrava a seção 1 de dissídios individuais e o órgão especial. Os nossos sentimentos à família do ministro Valmir, do Tribunal Superior do Trabalho, e as famílias de todos os brasileiros vítimas da Covid-19. Hoje ficamos por aqui. Boa tarde para você.